Todos, gostaria que você estendesse essa graça e paz para o irmão que está ao seu lado. É possível, cumprimentando também com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na liberdade que o Espírito de Deus tem produzido nos nossos corações. Louvamos ao Senhor por cada um que está aqui nessa noite, por aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais. Que Deus possa abençoá-los também abundantemente. Amém? E eu pergunto se alguém aqui nos prestigiando com a presença pela primeira, segunda, terceira vez, quem sabe, né? Dê um sinal com a mão, nós queremos conhecer os nossos visitantes. Tem alguém nessa noite? Temos ali atrás. Paola, você quer apresentá-la para nós? Marilza, seja bem-vinda, querida. Amém? A irmã é de qual igreja? Frequenta alguma igreja? De onde? Rio de Janeiro? Que benção. Está com a irmã Marilene? Não? Ah, que coisa boa. Vamos receber a nossa irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que alegria tê-la aqui conosco. Quando falo do Duque de Caxias, nós temos alguns parentes morando também no Rio de Janeiro. Aliás, o meu pai, quando ele se separou da minha mãe, ele foi para Itaguaí, e depois alguns outros membros mudaram ali para Duque de Caxias, enfim, o pessoal está lá, migrado ali no Rio de Janeiro, né? Irmãos, nós tivemos hoje a nossa Assembleia Administrativa, lamentamos a ausência de muitos membros, gostaria de estimulá-los a estarem participando das nossas reuniões, que estamos retomando, como sendo algo importante, para que cada membro possa se inteirar aí das atividades, o que está proposto, né, para a igreja. Então nós louvamos ao Senhor por aqueles que participaram, estiveram presentes, e trazemos essa palavra para os irmãos, né, que não estiveram participando, para que nas próximas possam estar conosco também participando da nossa reunião. Amém? Também, né, a gente vai dar alguns avisos, mas eu já gostaria de antemão está estimulando os irmãos a estarem participando conosco do nosso curso de homilética que estaremos dando aí nas quintas-feiras. Já estamos confeccionando o material, formamos um grupo de WhatsApp. Se você faz parte e não está nesse grupo, procura a Anísia, né, ou a Letícia, para estar incluindo o seu nome. Já temos 15 alunos, né, para o curso de homilética. Esse curso de homilética, ele não será em vão. Nós temos uma projeção de no futuro próximo aí, estamos retomando também uma visão celular, esse atendimento nas casas, e nós gostaríamos que os irmãos estivessem extremamente equipados para a glória de Deus. Amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 27, versículo 51, é um dos textos que nós leremos. Porém, nós vamos ler antes Lucas capítulo 23, versículos 44 a 45. Muito obrigado, irmã Vera. Lucas capítulo 23, primeiramente, Lucas capítulo 23, versículos 44 e 45. Lucas capítulo 23. Eu não sei se há alguém, né, que gostaria de fazer um resumo, uma sinopse aí, né, de como foi o nosso retiro. Se tiver, procure aí a minha esposa Celina, dê o nome e fala assim, gostaria. O Lucas hoje, ele fez a partir da reunião dos jovens ontem, hoje ele fez um resumo de todas as ministrações que foram abordadas lá no retiro, né? Achei tão interessante. Falei, Lucas, você está nomeado para dar um resumozinho para nós das palestras, né? Ele falou, não, pai, vamos deixar tal, mas de repente pega ele aqui, né? Lucas capítulo 23, versículos 44 a 45. Quem encontrou, diga assim, amém. E era já quase a hora sexta. A hora sexta significa o quê? Que horas é esta? Que horas é esta? E já era quase a hora sexta. E houve o quê? Trevas em toda a terra até a hora nona. Então a hora nona aqui, nós sabemos que são as 15 horas. Ok? Então nós temos aqui que já era, olha lá, e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora
nona. Se a hora nona às 15 horas, a hora sexta, que horas? Meio-dia. Então, os judeus eles tinham essas repartições de tempo, né? Então, de meio-dia até às 15 horas, o que houve? Trevas. Por que houve essas trevas aí? Jesus estava onde? Na cruz, estava pendurado. Escurecendo-se o sol, então isso significa que a natureza, o mundo cósmico, né, que nós conhecemos, houve uma modificação, né, a respeito da natureza em relação à morte de Cristo Jesus. Então, percebemos aí que a própria natureza que clama pelo dia da redenção, de repente essa natureza ela tem uma modificação, houve trevas do meio-dia até as 15 horas, escurecendo-se o sol, e rasgou-se o quê? E rasgou-se ao meio o véu do templo. Vamos falar juntos? E rasgou-se ao meio o véu do templo. E era já quase a hora... Opa, voltou, né? Volta lá. É só 45, não é isso? Ok. Então vamos ler juntos o versículo 45. Escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. Diga assim, rasgou-se ao meio o véu do templo. Mateus 27, 51, né, é quase que uma repetição. Mateus capítulo 27, versículo 51. Nós vamos lê-lo também. Então nós temos ali, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Olha que informação maravilhosa, né? Se na morte de Cristo muitos corpos de santos ressuscitaram, vocês já imaginaram quando ele voltar para buscar a sua igreja? Olha que maravilha. Então, eu queria assim me ater a essa parte. E eis que o véu do templo, o quê? Se rasgou em dois, de alto a baixo. O tema que nós trouxemos para a reflexão nessa noite é: o véu rasgou-se, o que fazer diante do novo de Deus? Será que você pode falar comigo? Diga assim: o véu rasgou-se, o que fazer diante do novo de Deus? Está fraco, né? Vamos falar juntos mais uma vez? O véu rasgou-se. Rasgou ou não, gente? O véu rasgou-se. O que fazer diante do novo de Deus? Queria pensar com os irmãos sobre essa questão tão fundamental. Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Apenas a nível de informação, esse véu, né, alguns estudiosos vão nos apontar que esse véu tinha a largura de uma mão de espessura, tecido com 72 dobras torcidas, cada uma feita com 22 fios, media cerca de 18 metros de altura e 9 metros de largura, de tal modo que nem mesmo duas juntas de bois poderiam rasgar. Então, veja que esse ato que ocorreu aqui do véu rasgar-se de alto a baixo, de baixo para cima seria até possível, mas de cima para baixo é quase que impossível. Esse véu, nós percebemos, ele estava localizado aonde? No santuário estava lá no templo. Então, quando nós estudamos a respeito do templo, nós vamos ver que no templo existia o pátio, existia o lugar santo, e existia o lugar santo dos santos. Ou seja, no pátio, não apenas os sacerdotes, mas os levitas, e assim como também as pessoas em comum, elas tinham acesso, elas ficavam no pátio do templo. E no lugar santo ficavam ali as autoridades, os sacerdotes. E no santo dos santos entravam os sumos sacerdotes com o objetivo de estarem fazendo ofertas pelo pecado do povo. Então ali, no santo dos santos, existia a arca do Senhor como símbolo da glória, da presença de Deus naquele lugar, e os sacerdotes, eles faziam ali as ofertas de sacrifícios pela expiação do pecado do povo. Apenas como informação para que nós possamos pensar, né, a respeito desse véu do templo que rasgou-se de alto a baixo. É muito interessante, irmãos, nós observamos que quando o véu rasgou-se de alto a baixo, dentro dessas informações que nós estamos trazendo, nós percebemos que, em primeiro lugar, Deus estava rompendo com a separação entre o homem e
Deus. Isso é óbvio, todos nós que lemos, estudamos um pouquinho a respeito desse ato, nós entendemos isso, que não existe mais nenhuma separação entre nós e Deus, a não ser o pecado que pode romper a comunhão do homem com Deus. Ou seja, aquilo que separava apenas os sacerdotes tinham acesso, agora esse véu que rasgou-se de alto a baixo nos sinaliza que nós temos livre acesso à presença de Deus por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, obviamente, nós vamos nos santificando ainda mais. Isso é muito importante, nós observamos que há uma necessidade muito grande de nós nos relacionarmos com Deus. Ou seja, contudo, nós percebemos que precisamos do auxílio de quem quer que seja para nós nos achegarmos ao Senhor. Nós não precisamos de homens para nos relacionarmos com Deus. O véu rasgou-se de alto a baixo, então você tem livre acesso à presença do Senhor. A segunda informação tão importante a respeito desse véu que rasgou-se de alto a baixo é que significa, irmãos, que Deus estava dentro do templo, Deus estava aceitando o sacrifício de Jesus, do seu Filho. Só Ele poderia fazer com que o véu rasgasse de alto a baixo. Veja bem que a primeira informação que nós estamos trazendo é que o véu quebrou a separação que existia entre o homem e Deus. Ou seja, você é colocado no Novo Testamento como sendo sacerdócio real. Então nós somos sacerdotes reais, nós podemos nos achegar a Deus, nos apresentarmos a Deus, nós podemos nos aproximar do Senhor, não precisamos de amuletos, não precisamos passar no vale de sal, não precisamos de nos automutilar, essas coisas, nós não precisamos dessas questões para nós nos aproximarmos de Deus. Então você tem livre acesso, porque Jesus em João 14,6 nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está claro para nós? Então diga assim, através daquele ato do véu rasgar-se de alto a baixo, isso significa que agora eu tenho livre acesso à presença de Deus. Por quê? Porque somente o sacerdote podia fazer isso. Somente o sacerdote podia entrar na presença do Senhor, podia entrar onde estava a arca. E tem um detalhe que você já sabe, que o sacerdote entrava e se ele entrasse em pecado, ele morreria lá. Então era preciso entrar ali com a cordinha, um símbolo, um sininho ali presente, porque se ele entrasse em pecado, ele morreria. Irmãos, vocês já imaginaram que se não fosse pela graça de Deus, pela dádiva do Senhor, como nós nos achegamos a Deus hoje? Será que hoje, se fosse dentro daquela visão, sabe, da ira de Deus, implacável do Senhor, será que nós estaríamos vivos hoje, nesse exato momento? Então, nós temos aqui, irmãos, que o véu rasgou-se, então temos livre acesso à presença do Senhor. Em segundo lugar, isso significa que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. Significa que Deus estava presente ali, de uma forma sobrenatural, sobre-humana. O véu rasgou-se de alto a baixo. Só Deus poderia fazê-lo. Nenhum homem, nenhum sacerdote tinha autoridade para fazer isso. Mas Deus, que estabeleceu este princípio do Velho Testamento, Ele poderia sim rasgar aquele véu de alto a baixo, dizendo, eu estou com meu filho e o sacrifício do meu filho certamente não será em vão. Amém? Amém? E uma outra questão tão fundamental é que acredita-se alguns estudiosos que quando o véu rasgou-se de alto a baixo, porque a ideia que se tinha ali religiosamente falando, até então, até aquele presente momento, é que a Arca da Aliança estava dentro do templo, só que naquele contexto ali, acredita-se que quando o véu rasgou-se de alto a baixo, não existia mais ali a Arca da Aliança, o que existia ali era apenas um protocolo religioso, apenas uma forma de manipular as pessoas para que elas pudessem se tornarem escravas da religião. Se isso é verdade, se essa informação é verdade, isso significa que o Senhor Jesus, Ele veio para fazer com que todo o sistema religioso caísse por terra e que as pessoas, elas deixassem de ser religiosas e passassem a ser verdadeiramente cristãs.
vivessem a vida de Deus, vivessem uma vida de intimidade com o Senhor. Está claro para nós até aqui? Sim ou não? Agora, o véu rasgou-se. Como nós devemos nos portar diante desse véu que rasgou-se, diante desse novo de Deus? Porque era tudo novo. Veja bem que Jesus, ele veio na sua morte, quebra esses paradigmas religiosos. Ele vem nos aponta um caminho de perfeição. Ele vem nos aponta um caminho, sabe, mais assim, apropriado, vinculado ao seu sacrifício, à sua morte, ao seu encontro real ali com a própria morte, e ele ressuscita. Então ele viabiliza para nós ali esse acesso. Irmãos, o que eu quero pensar com os irmãos nessa noite é que esse véu não rasgou, sabe, por acaso. Esse véu não rasgou desnecessariamente. Esse véu não rasgou inutilmente. Esse véu não rasgou ali, irmãos, para sinalizar à igreja, a todos nós que estamos aqui militando o bom combate da fé, que nós devemos valorizar, em primeiro lugar, mais a presença de Deus do que as liturgias, do que os sistemas religiosos. Precisamos valorizar mais a presença de Deus do que dogmatizar o templo físico, humano, como sendo algo, sabe, de extrema relevância, mais do que a presença do Senhor. Não que o templo não seja importante. O que eu quero dizer aqui nessa noite é que o véu tendo rasgado de alto a baixo, isso significa que nós devemos valorizar a presença de Deus. Uma das coisas que nós ouvimos muito no retiro, Isaías fala sobre isso, Jeremias, os profetas denunciavam essas questões, é que nós não devemos ter uma religiosidade oca, vazia, distante de Deus. Porque às vezes a pessoa pode exercer os atos, aqueles atos religiosos, mas sem contudo estarem diante de Deus em intimidade com o Senhor. Entenderam, sim ou não? É verdade ou não é verdade? Quando eu disse aqui que certa feita estava no velório, e que alguém me procurou dizendo assim: pastor, após o culto fúnebre, será que o senhor poderia ler a oração de Jesus conosco, a oração do Pai Nosso conosco? Naquele momento, percebemos que a religiosidade, ela pipocou. A religiosidade manifestou. Só que antes de procedermos com a leitura da oração sacerdotal, a oração de Jesus, ensinado de Jesus ali, a oração do Pai Nosso, nós sinalizamos que essa oração, ela precisa estar repleta de uma reflexão, principalmente quando nós dizemos assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quantas vezes, religiosamente falando, nós oramos a oração do Pai Nosso, mas estamos com o nosso coração repleto de ódio, de amargura, de aversão pelo próximo, ignoramos aqueles que são a imagem e semelhança de Deus, mas religiosamente falando, nós queremos cumprir o protocolo, queremos fazer a oração do Pai Nosso, porque ela nos foi ordenada, mas ela nos traz uma grande seriedade e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim significa o quê? De igual modo, da mesma maneira que eu perdoo os meus devedores, me perdoa, Senhor. E se eu não perdoo? E aí nós trouxemos uma palavra de reflexão a respeito dessa questão. Pós aquele momento, fizemos a oração do Pai Nosso, mas pós aquele momento fúnebre, alguém chegou a mim e disse assim: pastor, a pessoa que pediu oração é filha da falecida, e há mais de um ano ela não conversava com a mãe. Olha, irmãos, que questão tão séria. Não basta apenas a gente cumprir um ritual cristão, um protocolo, uma liturgia. É importante nós entendermos que a presença de Deus é totalmente superior aos atos, qualquer ato que nós venhamos esboçar. O que nós manifestamos tem que ser resultado, tem que ser fruto dessa intimidade que nós temos com Deus. Às vezes você pode até vir à igreja, nós levantamos a mão, nós choramos, nós, sabe, e muitas vezes choramos não porque Deus está presente, não porque percebemos que Deus está presente, às vezes choramos por questões tantas,
né? Às vezes estamos tão suprimidos, tão, reprimidos em nós mesmos, choramos, mas não é porque Deus está se manifestando, mas é porque nós temos algumas questões que estão nos inquietando a alma. Não quer dizer que seja errado, mas o que eu quero dizer é que há uma diferença entre nós chorarmos pelos nossos problemas e nós chorarmos porque verdadeiramente a presença de Deus está fazendo a diferença nas nossas vidas. Alguém já chorou aqui ao perceber essa presença gostosa de Deus na sua vida? Quem já chorou? Levante a mão. Pastor, estava orando e de repente eu percebi Deus tão juntinho ali, uma experiência, que a gente não tem nem como traduzir em palavras. Que coisa maravilhosa. Então, irmãos, o véu tendo rasgado de alto a baixo, nos sinaliza que devemos valorizar a presença de Deus mais do que os sistemas religiosos. Porque em nome da religião tem tanta gente matando. Em nome da religião, nós percebemos no Oriente Médio as pessoas escravas por um sistema religioso tão ferrenho, né, que matam, que se matam, que fazem tantas coisas em nome da religião. Mas a vida cristã, ela propõe para nós uma superioridade, um transporte maior de uma vida religiosa para uma vida de intimidade com Deus. Ela nos traz aqui para dentro de um patamar diferenciado. E aqueles que têm essa presença de Deus, irmãos, nas suas vidas, eles são pessoas diferentes. Eles são pessoas mais amáveis, mais dóceis, mais educadas, mais tratáveis. São pessoas que elas, manifestam esta característica presente de Deus em suas vidas. Por que nós manifestamos isso? Porque senão a Bíblia estaria mentindo, dizendo que aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não posso dizer que eu sou um servo de Deus, que eu valorizo a presença de Deus, se eu estou preso às questões que me distanciam de Deus, em que verdadeiramente não amo os irmãos, eu não amo aqueles que estão comigo, não amo a minha família. Eu não, irmãos, num tempo de tanto ódio, num tempo de tanto cancelamento, num tempo de tanta coisa presente, a igreja, ela tem que andar na contramão dessa cultura tão demoníaca presente nos dias de hoje. Você pode falar comigo? Diga-me sim, a igreja, ela tem que andar na contramão deste sistema presente hoje. Nós temos que andar. Não dá para a gente ser igual. Não dá para a gente se transvestir igualmente a esse mundo. Não dá. Em segundo lugar, irmãos, esse véu tendo rasgado de alto a baixo, nos sinaliza não apenas que devemos valorizar mais a presença de Deus do que os rituais cristãos, do que, toda a liturgia cristã. E não é difícil você praticar a liturgia cristã sem, contudo, estar em comunhão com Deus, estar em intimidade com Deus, estar em um bom relacionamento com Deus. Repito, por isso Jesus chamou alguns da sua época de hipócritas. É dessa palavra hipocrisia que vem a palavra ator, atriz, né? Pessoas que se vestem, colocam ali uma personagem, não que elas sejam aquilo, mas elas se vestem daquela maneira. Deus não quer que nós sejamos assim, mas Deus quer que nós sejamos autênticos cristãos. Amém? Mas esse véu, irmãos, tendo rasgado de alto a baixo, também nos sinaliza que tudo que nós fizermos precisa estar batizado com o Espírito Santo. Será que você pode falar comigo? Diga-me assim, tudo que nós fizermos precisa estar batizado com e no Espírito Santo. Pastor, mas o que é que significa isso, pastor? A palavra batismo significa, no grego, baptizo, e baptizo significa introduzir, imergir, mergulhar. Então, quando nós dizemos que tudo que nós fizermos tem que estar mergulhado, tem que estar introduzido, tem que estar batizado no Espírito Santo, significa, irmãos, que quer seja por palavras ou por obras, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus.
Tudo que eu for fazer, se não é para a glória de Deus, se não é para glorificar o nome do Senhor, eu não devo fazê-lo. Aquilo que eu me proponho a realizar na obra do Senhor precisa estar recheado por essa virtude tão dinâmica, tão importante, tão necessária no corpo de Cristo, que é: eu preciso fazer tudo debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Nós aprendemos isso com Jesus. Jesus, tudo que ele fez no seu ministério terreno, ele o fez porque era cheio do Espírito Santo, e porque ele tinha o Espírito Santo, e porque o Espírito Santo de Deus dirigia os seus passos, dirigia a sua vida. Pastor, mas onde está escrito isso? Quando nós lemos Mateus capítulo 4, Jesus foi levado ao deserto por quem? Quem levou Jesus ao deserto? No batismo de Jesus, o que foi visto? O Espírito Santo de Deus descendo sobre ele. Então, tudo que ele fez contemplava as intenções do coração. Quem é que mostrava para Jesus? O Espírito Santo, porque a Bíblia nos diz que, sendo ele Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Então, ele se abdicou desse poder porque ele possuía, que é a sua onisciência, mas o Espírito Santo de Deus é quem o revelava as intenções dos corações. Ele sabia o que passava e o que perfurava a alma das pessoas. E nós, irmãos, como igreja do Senhor, o véu tendo rasgado de alto a baixo, nos sinaliza que devemos valorizar a presença de Deus e que devemos também entender, sobretudo, que tudo que nós fizermos, nós devemos buscar a direção do Senhor Espírito Santo de Deus. Vai casar? Peça a direção do Espírito Santo. Vai abrir uma empresa? Peça a direção do Espírito Santo. Vai viajar? Peça a direção do Espírito Santo. Você vai entrar num propósito de oração, de jejum, de consagração? Peça a direção do Espírito Santo de Deus. Tudo que nós fizermos tem que ser debaixo da orientação do Senhor Espírito Santo de Deus. E Ele nos fala, Ele comunica as verdades de Deus nos nossos corações, Ele nos orienta, Ele vai dizer para nós, sinalizar para nós, dizendo assim: olha, não vá por esse caminho, não vá por aí, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está em nós e Ele está conosco, é Ele que está presente, Ele quer guiar as nossas vidas. Amém? Amém? Ele não apenas está conosco, mas Ele habita em nós. Por isso que Paulo vai dizer à igreja de Corinto: não sabeis vós que sois santuários de quem? Templos do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Precisamos, irmãos, aprender esse princípio, para que como cristãos possamos errar menos e acertar mais. Para que como cristãos possamos de fato aflorar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. E todas as vezes que nós agimos por conta própria, todas as vezes que nós ignoramos este princípio, nós sofremos, nós apanhamos. Quantas vezes nós sofremos porque não buscamos nos abrir para a direção do Senhor Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa, diferentemente do que as testemunhas de Jeová dizem, que ele é apenas uma energia, mais nada. Não, nós cremos, à luz da palavra, que o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade, e como sendo a terceira pessoa da Trindade, ele pega na nossa mão e nos guia, nos orienta, ele ilumina a nossa mente, ele esclarece o nosso entendimento. O Espírito Santo de Deus é um professor por excelência. Amém? Então, vamos fazer tudo, e o véu rasgado de alto a baixo nos sinaliza isso, que a igreja deve andar na direção do Espírito Santo do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, muito conhecido aí, apenas para iluminar o que nós estamos dizendo. Atos capítulo 9, versículo 31. Atos 9, 31. E nós vamos ler uma referência que eu já li aqui, gosto muito, que é de Atos 13, 52. Mas primeiramente aqui, ó. Essa é a condução do Senhor Espírito Santo à igreja.
Olha o que está escrito. Assim, pois, será que você pode ler comigo? Deixa essa palavra entrar no seu espírito, no seu coração, como integrante da igreja, como aquele que faz parte do corpo de Cristo. Olha o que está escrito. Vamos ler juntos? Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria, elas tinham o quê? Paz. Segundo lugar, elas tinham era o quê? Edificadas. Em terceiro lugar, e se multiplicavam. Em quarto lugar, no temor, andava no temor do Senhor e há uma outra tradução que fala assim, no conforto do Espírito Santo de Deus. Olha bem, a igreja ela tinha essas virtudes, mas está correlacionado aqui dizendo assim, que a igreja andava também na consolação do Espírito Santo de Deus. Olha Atos 13, 52, eu fico maravilhado, já li algumas vezes, mas essa é uma referência que quando estava passando pelos livros da Bíblia, fiz questão de colocar no coração, dizendo assim, que após eles terem sido expulsos de uma cidade, eles estavam saindo ali expulsos, mas qual era o sentimento que permeava o coração desses homens? Vamos ler juntos? E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Mais uma vez, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aqueles que andam, têm uma vida que anda sendo batizados, mergulhados no Espírito de Deus, irmãos. Por mais que haja contrariedades externas, mas internamente falando, nós vamos ser revestidos de alegria e vamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Até porque, fechando aqui esse segundo tópico, Efésios 5,18, olha o que Paulo nos diz. Efésios 5,18, que é para você, para mim, para todos nós. Vamos ler juntos? E não vos embriagueis com vinho que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Mas, diga assim, mas enchei-vos do Espírito. É esse batismo, irmãos, tudo que vamos fazer. Por isso que em Atos capítulo 1, versículo 8, nós temos exatamente isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Fazendo tudo debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Permita a Deus, irmãos, que nós não valorizemos mais a instituição do que a presença de Deus. Permita o Senhor que nós não venhamos valorizar mais a liturgia do que a presença do Senhor. Permita a Deus que nós não venhamos entender que devemos ter uma vida mais religiosa e menos devota a Deus, no sentido de que damos importância a essa presença do Senhor. Não permita a Deus, irmãos, que nós venhamos andar, desnorteados, sem a direção do Espírito Santo, mas que possamos andar mergulhados no Espírito Santo de Deus, batizados, introduzidos. Amém? Isso vai fazer uma diferença. Em terceiro lugar, irmãos, o véu tendo rasgado de alto a baixo, isso significa que tudo que nós fizermos, tudo que nós propusemos a fazer, isso precisa ser acompanhado de uma palavrinha tão importante, tão esquecida nos dias de hoje. Que palavra é essa, pastor? Uma palavra chamada arrependimento. Será que você pode falar comigo? Arrependimento. O arrependimento, ele traz o reino de Deus. Arrependei-vos. Isso traz o reino de Deus, porque é chegado o reino de Deus. Tudo que nós formos fazer, esse véu sinaliza para nós que sem arrependimento não há remissão de pecados. Esse véu rasgado de alto para baixo sinaliza para nós que nós não podemos andar de qualquer maneira, mas é preciso termos um coração quebrantado, contrito diante do Senhor. Amém? Estamos vendo o evangelho, irmãos, sendo pregado por aí, coisas horrendas, terríveis. Um evangelho da facilidade, um evangelho do miojo, um evangelho que não muda, que não transforma, um evangelho que maquia a vida das pessoas, enganando-as como se fosse evangelho de Deus. E nós, como igreja do Senhor, não podemos
aceitar esse tipo de evangelho. O evangelho gera transformação, o evangelho gera mudança. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, vai nos dizer: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Esse é o evangelho que nós precisamos entender, um evangelho que exige arrependimento. Pecou, qualquer um de nós estamos sujeitos a pecar, mas se você pecou, então confessa, se arrepende, volte-se para Deus. Senhor, eu não posso viver sem a presença do Senhor, eu não posso viver sem a direção do Espírito do Senhor. Senhor, me coloca de volta no trilho, me coloca de volta no caminho, me coloca de volta de onde eu não deveria ter saído. Esse é o evangelho e a proposta do Senhor. Amém? Amém? Nós temos visto, irmãos, tantos cegos guiando cegos, com uma aparência de ação de Deus, com uma aparência, sabe, de presença de Deus. Não tem nada de Deus nessas coisas. É só uma aparência, uma imitação. Louvor que parece arrepiar o cabelo da cabeça, mas se não tiver mudança, não é evangelho. É apenas uma vida em que as pessoas querem se adequar a palavra, a sua forma de agir, mas não querem se adequar à forma que a palavra de Deus exige. Tem que ter mudança. Quer entrar no céu, tem que ter mudança. Quer fazer parte do reino de Deus, tem que nascer de novo, tem que ter arrependimento, tem que passar por isso. O que é arrependimento? Pastor, estamos cansados de saber que arrependimento nada mais é do que uma mudança de atitude interior. É algo que vem de dentro para fora. Não é remorso, mas é arrependimento. É você propor a ser um crente diferente, a fazer as coisas de forma diferente, a ser um cristão diferente. Você não precisa andar com a multidão, você não precisa estar com a multidão. Seja diferente, seja a luz das trevas, faça a diferença, independentemente do que vão lhe dizer. Se você taxar você de crente cafona, retrógrado, não importa o que vão dizer, mas o importante é a consciência de que você está fazendo a vontade de Deus. É preciso mudança. É preciso mudança. Eu li nas redes sociais, alguém diz assim: o negócio está meio difícil. Onde você já se viu, a noiva é um homem, o noivo é uma mulher, o noivo está grávido, o celebrante também é travesti de mulher. Que mundo é esse? Irmãos, precisamos entender que cada um tem a liberdade de ser o que quiser ser, de fazer o que quiser fazer. Mas se quer entrar no céu, se quer fazer parte do reino de Deus, é preciso arrependimento, é preciso mudança de vida, é preciso deixar os seus pecados, é preciso renunciar àquilo que afasta o homem de Deus. Amém? Quando o véu rasgou-se de alto a baixo, nos traz exatamente isso. É preciso arrependimento. Repito, sem arrependimento não há remissão de pecados. Não tem como a pessoa ser, aí eu estou parafraseando, obviamente vai falar, mas sem derramamento de sangue. Estou parafraseando dizendo o seguinte, que sem arrependimento não tem como a pessoa entrar nos céus. É preciso se arrepender. Todos nós que chegamos à cruz, a gente traz a velha natureza, traz o velho sistema, a gente vem carregado de tantas coisas, e Deus vai nos livrando, vai nos libertando, vai trazendo para nós um novo ar, uma nova visão, um novo mundo, e nós precisamos entender esse princípio de Deus para conosco. Amém? Em quarto e último lugar, irmãos, esse véu tendo rasgado de alto a baixo, mostra para nós, como igreja do Senhor, que nós precisamos deixar que Deus seja Deus nas nossas vidas. Sabe que você pode dizer isso comigo? Diga comigo assim: como igreja, eu preciso deixar que Deus seja Deus na minha vida. Irmãos, eu não sei se vocês estão percebendo, mas nós estamos vivendo hoje uma geração que o paciente quer ensinar o médico a ser médico, que o filho quer ensinar o pai a ser pai. Não é assim? Não é assim, pai, não é assim, mãe, é do meu jeito. Que o aluno quer ensinar o professor a ser professor, que o empregado quer ensinar o patrão a ser patrão, que a ovelha quer ensinar o pastor a ser pastor. É uma inversão, e isso vem para dentro do campo
religioso cristão vem para dentro do aspecto em que nós nos relacionamos com Deus. Às vezes nós queremos ensinar para Deus como ser Deus. Isso é complicado. Queremos ensinar a Bíblia para Deus, queremos ensinar. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer assim: se eu fosse Deus, eu mandaria fogo do céu, acabaria com o pessoal lá do Congresso. Né? Se eu fosse Deus, eu curaria, eu libertaria. E nós queremos ensinar para Deus ser Deus. Mas não é essa a visão que deve permear as nossas vidas. Não é essa a visão que deve estar presente no nosso coração. Nós devemos deixar Deus ser Deus. Tem uma introdução que o pastor Branco fez lá no retiro, que sentado ali ouvindo, tirei o chapéu para ele. Porque historicamente falando, isso é impossível. Você pegar qualquer aspecto do passado e querer entender esse passado com a visão de hoje. Não tem como. Lembra que ele falou isso, que estava no retiro? Não tem como você pegar Deus, que o Velho Testamento aponta, no contexto de cultura diferente, regimes diferentes, lá do Velho Testamento, tentar entendê-lo aqui hoje, né, com a visão presente. Assim como daqui a 50 anos, a geração de hoje vai olhar para nós e vai tentar nos entender, não vai conseguir nos entender. É como você olha para suas fotos antigas e fala assim: mas que cabelo é esse? Não é? Como existia esse negócio? Que coisa é essa? Olha para as roupas e a gente não tem como a gente fazer esse tipo de parâmetro. Tirei o chapéu para o pastor Branco, porque é exatamente isso. Queremos ensinar Deus ser Deus, mas nós não podemos fazer isso. Temos que nos submeter em tudo aquilo que Deus já estabeleceu para cada um de nós. Aprendemos com Jesus. Vamos ver João capítulo 11, versículo 41. João capítulo 11, irmãos, às vezes nós estamos com Maria e Marta. Senhor, se tu estivesses aqui, Senhor, não teria acontecido. Senhor, sabe, queremos ensinar o Senhor a ser Senhor. Mas com certeza você que é pai não quer que seu filho esteja colocando-se no seu lugar como autoridade sobre eles. O professor não quer que o aluno fique se colocando no lugar dele como professor. O seu chefe não quer que você se coloque como chefe. Não, há uma hierarquia e ela precisa ser respeitada dentro dos trâmites em que cada um foi vocacionado, chamado para fazer. E no campo cristão, Jesus nos ensina exatamente isso. Jesus chega lá em Betânia, é o contexto que você já conhece. Lázaro estava morto há 4 dias, e agora Jesus chega, e então diz assim, Jesus manda tirar essa pedra. O que eles fizeram? Vamos ler juntos. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos aonde? Levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele não ensinou Deus a ser Deus. Ele se submeteu àquilo que Deus estava fazendo. Pai, é esse o princípio. Graças te dou porque haveres me ouvido. E se Deus não quisesse ouvi-lo? E se ele não fosse ouvido, Deus deixaria de ser Deus? Não, Deus continuaria sendo Deus. Mas nesse momento, o princípio que Jesus nos ensina nessa palavra, Pai, graças te dou, ele nos ensina, irmãos, que em tudo nós devemos, deixar Deus ser Deus, e em tudo nós devemos ser gratos ao Senhor. Por que milagres não acontecem costumeiramente nas nossas vidas? Porque somos ingratos demais. Não abrimos o nosso coração, não somos, às vezes, gratos ao Senhor, mas sejamos gratos a Deus. Amém? Ele começa a oração dizendo o quê? Jesus começa a oração dizendo o quê? Pai, graças te dou. Então é o princípio da gratidão, é o princípio do reconhecimento de que Deus é Deus. Ele faz o que Ele quiser, na hora que quiser, como quiser. Ele é Deus e ponto final. Amém? Tem alguns aí, não, sou ateu, não creio na existência de Deus, isso é um mito, isso é ilusão. Irmãos, isso em relação a Deus não vai fazer diferença nenhuma. Se o homem acreditar que Deus é Deus, ele é Deus. Se o homem não acreditar que Deus não é Deus, ele continua sendo Deus, não vai mudar em nada. Porque o Salmo 14, versículo 1 vai nos dizer assim: diz o nécio no seu coração, não há
Deus. O tolo pode até fazer isso. O insensato, o imprudente pode falar isso. Mas não vai mudar em nada. Em nada. Eu gostei até, vi um vídeo, não sei se procede, que o jogador Neymar, ele chega para um outro jogador, salvo engano o Romário, dizendo assim: você prefere uma Bíblia ou como é que é o negócio do presente lá, surpresa, né? Ou, um presente misterioso. Aí a opção foi pelo presente misterioso. Aí depois aparece lá o Neymar e fala assim: cadê meu presente misterioso? E aparece o Neymar falando assim: depois que você morrer na eternidade você vai descobrir. Então tem coisas que nós não conseguimos, irmãos, decifrar na vida das pessoas. Somente a eternidade que vai descortinar para tais pessoas. Mas precisamos entender que quando o véu rasgou-se de alto a baixo, ele quer dizer que Deus é Deus. Só Deus poderia, repito, fazer com que aquele véu rasgasse de alto a baixo. E Deus, ele conceituadamente, ele é Deus porque é onisciente, é onipotente, é infinito, é imortal, é eterno. Ele é esse Deus que tem consigo algumas prerrogativas que o qualificam como Deus. E nós o servimos de todo o coração. Amém? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Então este é o ensinamento. Não devemos querer ficar ensinando teologia para Deus, Bíblia para Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Então deixemos Deus ser Deus nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém? Espero que Deus possa estar comunicando essas verdades ao seu coração. Vamos rememorar? Em primeiro lugar, o véu quando rasgou, sinaliza para nós o que mesmo? Diga assim: que eu devo valorizar mais a presença de Deus do que as liturgias religiosas. Que eu devo fazer tudo debaixo da direção do Espírito Santo. Que eu preciso me arrepender dos meus pecados e que eu preciso deixar Deus ser Deus na minha vida. Queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Gostaria de chamar os irmãos aqui. Tem uma música que nós cantamos, né? Além do véu tu estás. E ele está muito além, não tem mais véu. Amém? Já acabou. Mas essa presença do Senhor é maravilhosa. Queria chamar os nossos instrumentistas. Vamos orar ao Senhor, vamos fazer uma oração a Deus. Louvado seja Deus. Aqueles que puderam, obviamente. Amém? Feche os seus olhos agora, cubra a sua cabeça. Eu gostaria que você estivesse falando, você que está na sua casa nos acompanhando, eu gostaria que você estivesse falando com Deus, buscando a direção do Senhor. Se em algum momento na sua história, se em algum momento na sua vida, você deixou de entender que o véu rasgou-se, e agora você não sabe mais como se comportar diante do novo de Deus. Então nós estamos dizendo para você como nós devemos nos portar diante do novo de Deus. Em nome de Jesus, valorize essa presença do Senhor. Deus não é Deus de lugar, Deus é Deus de ambiente. Nós estivemos lá no retiro, local, louvor, adoração, mas aquele sítio, por exemplo, ele é alugado para muitas festas. Soube que há festas ali que às vezes há muita bebedeira, mas enquanto nós estivemos lá, ambiente, Deus estava ali. Deus é um Deus de ambiente. E esse ambiente, aqui na casa do Senhor, foi estabelecida para que possamos rever os nossos conceitos e valores e nos achegarmos ao Senhor. E eu convido a irmã Lenice para fazer essa oração a Deus nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Sim, Senhor. Oh, Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor. Aleluia, Senhor. Sim, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor. Você que conhece, deixa Deus tocar no seu coração. Deixa Deus inundar o seu coração. A palavra de Deus nos diz, em 2 Coríntios 5, 18, 19, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes impondo os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aleluia. Louve ao Senhor. Para chegar-se a ti, tu queres que teu povo te conheça, Senhor. Aleluia. E moveste com poder neste lugar. Fique à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Aleluia. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Louvado seja Vives Deus. entre os querubins e nas alturas está o teu trono. Teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, um povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que teu povo te conheça, Senhor, e moveste com poder neste lugar. Fique à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Além do véu tu estás, que maravilhas farás, enquanto entramos pelo santo dos santos. Quando tua face eu ver, de novo vou te dizer que te amo, Deus. Declara o seu amor ao Senhor. Além do véu Louvado tu seja Deus. estás, e maravilhas farás, enquanto entramos pelo santo dos santos. Quando tua face eu ver, de novo vou te dizer que te amo, Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Um aplauso se aceita no seu lugar. Amém.
Amém. Louvado seja Deus.